Olá, bem-vindos de volta a este canal. Eu sou o Jorge Cavalcante, profissional de publicidade e propaganda com pós-graduação em marketing e trade marketing. Estou aqui para falar com vocês sobre Prolabore e divisão de lucros em pequenas empresas. Então, bora começar nossa aula, porque aqui não tem enrolação. Mas é claro, se você chegou aqui até este canal, até este vídeo, é porque você está procurando exatamente sobre este tema. Então, quando você procura sobre esse tema, significa que você tem um sócio, tem alguém que vai dividir o lucro em uma sociedade. Então, já de cara, compartilha esse vídeo com essa pessoa para ele também aprender, para ela também aprender. E não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Tem muita gente assistindo o vídeo que não está inscrito ainda. E colabora bastante, porque assim a gente continua aqui na semana, todo dia, toda semana um vídeo novo com uma explicação sobre sociedade, Prolabore, sobre gestão de negócios, gestão de marketing. Tem tudo aqui e com certeza isso vai ajudar você a faturar mais, a ter mais lucratividade e, sem dúvida nenhuma, a melhorar a tua relação aí com o teu sócio. Então bora para a nossa aula de hoje, aqui para o nosso vídeo de hoje. Afinal de contas é uma dúvida muito constante, né? Prolabore, divisão de lucro para pequenas empresas, como que é feita, né? Qual que é a diferença, o que é Prolabore, como que funciona isso tudo. Então a gente vai entender aqui no detalhe hoje, principalmente essa perguntinha básica que vocês fazem sempre aqui. O que é Prolabore? O que é? A definição básica de Prolabore, na verdade, é o seguinte. Vou pegando aqui a minha colinha do lado aqui, porque vai facilitando para a gente entender tudo, né? O que é Prolabore? Vamos lá, vamos ajustar aqui. Prolabore nada mais é do que uma retirada mensal. E aí, vou pôr aqui minha canetinha vermelha para dar um destaque. Prolabore nada mais é do que uma retirada mensal fixa que o proprietário da empresa recebe pelos serviços prestados à sua própria empresa. O grande medo dos empresários é virarem funcionários da própria empresa. E na maioria do Brasil, né, na maioria das empresas no Brasil, é isso que acontece. Você às vezes tem um emprego, sai do emprego para abrir uma empresa e vira funcionário da sua própria empresa. E alguns empresários, quando a gente fala em Prolabore, em salário, alguma coisa do tipo, ele já fica com medo. Porque ele acha que é isso que a gente está induzindo, que você vire um escravo da sua própria empresa, um funcionário da sua própria empresa. E não é bem isso que eu quero dizer. Na verdade, a organização do Prolabore, entenda bem, Prolabore é o salário do dono da empresa, ou do sócio, né? Prolabore é exatamente o que vai te ajudar na organização financeira da tua empresa. Por quê? Porque o empresário que não tem Prolabore, ele não sabe quanto ele ganha. E aí ele fica todo o tempo tirando o lucro da empresa, todo mês. Todo mês ele fica tirando o lucro da empresa, achando que todo aquele dinheiro é para ele. E aí acaba que ele começa a ficar rico e a empresa começa a ficar pobre. A tendência é que a empresa quebre e o empresário fique endividado depois, porque ele não tem outra fonte de renda. A partir do momento que a empresa começa a ficar ruim, o próprio empresário fica ruim financeiramente, porque ele não tem uma disciplina. E o Prolabore ele serve exatamente para isso. Para ser uma renda fixa, uma renda mensal para o empresário. Afinal de contas, quando você sai de um trabalho, sai de uma empresa, onde você era funcionário, e você vai trabalhar por conta própria, você já tem um padrão de vida que você estabelece com base no que você ganha, no seu salário. Então você precisa manter isso. E a primeira conta que você tem que fazer é se o seu negócio ele dá conta de pagar o valor do teu salário. Ah, mas eu vou começar a minha empresa, talvez eu comece ganhando menos. Não tem problema, desde que isso esteja calculado. O que você não pode fazer é abrir um negócio que vai ganhar menos para sempre. Ou então achar que você vai ganhar mais no lucro. Não pode, você tem que determinar que a tua empresa vai conseguir pagar o teu salário. Então se você era funcionário e ganhava 5 mil, a tua empresa tem que ter condições de pagar 5 mil de salário e ainda assim ter lucro depois. Porque o lucro, o que você vai fazer com o lucro nessa primeira etapa da sua empresa? Você vai reinvestir no negócio. Você não vai tirar para você. Você não começa a ficar rico quando você vira empresário. O que você tem que fazer é manter o teu padrão de salário. A empresa tem que manter isso para você. E isso entra no custo operacional do teu negócio, da tua empresa. Depois que passa essa fase, aí sim você começa, né, que você passou a fase de ter o teu salário, da empresa dar lucro suficiente para pagar o teu salário,
Aí o que vai além disso, você reinveste na empresa. Então o ideal é que você pegue esse lucro aqui e toque de volta na tua empresa para que ela cresça ainda mais, para que ela consiga te pagar um salário ainda melhor e ter depois um lucro muito eficiente. Então qual que é a importância geral mesmo de você ter uma sociedade ou uma empresa que te pague um prolabore eficiente, da forma correta como deve ser? É esse textozinho aqui, ó, que eu fiz para vocês, ó. Prolabore é essencial para a sustentabilidade do empreendedor, da sua família, e garante um fluxo de renda constante, ou seja, é o salário que você tem. Mas acima de tudo, ele também mantém a sustentabilidade financeira da empresa, do negócio. Por quê? Se o negócio não tiver o controle financeiro e o empresário começar a querer achar que tudo que entra na empresa que deu lucro é dele, ele vai quebrar o negócio. Escreve aí. Se você tirar todo o lucro para você, você vai quebrar o negócio. Então, determina primeiro um prolabore. Ah, mas eu tenho sócio, Jorge, como que eu vou determinar isso? Muito simples. O que você faz na empresa? Qual é a tua atividade principal? Ah, eu cuido de tudo. Não existe o cuidar de tudo, tá? Define. Se você tem sócio, define com o teu sócio. Ó, a minha função é administrativo e operação nesta operação. Como que você vai saber qual é o teu salário? Ou você se baseia pelo teu último salário, que é o que você precisa para sobreviver, ou você se baseia pelo salário de mercado daquela função. Então vamos supor que você está abrindo uma padaria e você é padeiro. Entrou outra pessoa como sócio com você e nesta sociedade o outro é um investidor. Ele não trabalha na empresa, mas você vai tocar a empresa, vai administrar a empresa e vai ser o padeiro da empresa. Então qual é o salário que você deve determinar para você? O salário de padeiro da empresa e mais um adicional pela administração da empresa. Se você for trabalhar na administração. Porque geralmente você vai fazer o seguinte, você vai cumprir o horário completo do padeiro e ainda depois vai ficar trabalhando na empresa. Então você tem que ter esse salário calculado e negociado com o teu sócio. Esse prolabore, ele não é divisão de lucro, ele não entra na fase de divisão de lucro. Ele é 100% custo operacional da empresa. Então é isso que você tem que fazer. É o cálculo, é o valor que você vai calcular pelo teu trabalho, pelo teu desenvolvimento de trabalho dentro da empresa. Olha só isso aqui. O valor do prolabore é baseado em diversos fatores, como aporte na empresa, responsabilidade do proprietário e mercado de atuação. Então é isso que eu falei para vocês. Então depende, você vai entrar com o quê, né? São diversos fatores. Qual é o aporte ou o porte da empresa? Qual é a responsabilidade que você tem, né? Responsabilidade do proprietário. Qual que é o mercado de atuação? Então veja bem, o porte da empresa é importante você levar isso em conta porque às vezes você pega uma média de salário que é de empresa grande, então você tem que basear em empresa pequena. De repente você trabalhava como gerente de operações em uma mega empresa e ganhava 10, 15 mil reais por mês e saiu para abrir um negócio seu na qual você vai ser gerente de operações. Só que tua empresa não tem o mesmo porte daquela empresa que você trabalhava antes. Então, automaticamente, você entende que você está saindo de uma empresa grande para uma empresa pequena. Consequentemente, você vai ganhar menos. O teu salário ele tem que ser compatível com o mercado que você está e com o porte da tua empresa, pequena, média ou grande. E, evidentemente, as responsabilidades que são gerenciadas. Muito simples fazer o cálculo de um negócio quando você está inteirado com essas informações que são básicas, tá? Então, assim, qual que é o grande negócio da divisão de lucro, né, e da sociedade em si no prolabore, né, que é o que a gente vem conversando aqui. A divisão de lucro, ela tem sim os seus desafios e os seus benefícios, é óbvio que tem, né? Afinal de contas, a empresa em si ela já tem esses desafios próprios dela que a gente precisa levar em consideração o tempo todo. Então vamos lá. Baseado no que a gente vem conversando, o que você deve levar em consideração na hora da divisão de lucros e o pagamento de um prolabore interessante, tá? Primeiro que o grande detalhe da divisão de lucros é que você deve levar em conta a tua equipe. Sempre fala isso, cara. Por menor que seja o teu negócio, tenta colocar a tua equipe na divisão de lucro, na participação de lucros. Entenda que você tem um sócio ou você é empresário único. Mas na divisão de lucro, coloque a tua equipe na participação dessa divisão de lucro. Seja anual, mensal, da maneira como você escolher. Eu recomendo que divisão de lucro seja feita
trimestral, semestral ou anual. É a melhor forma de fazer divisão de lucro. Porque, afinal de contas, você não está tirando lucro todo mês, você está tirando o teu salário, tá? Então, qual é um benefício interessante aqui? O comprometimento do sócio. Por quê? Conforme você vai recebendo o teu salário mensal, você vai trabalhando normalmente e se sentindo incentivado. Porque no final de um período que foi determinado por vocês dois, vai haver uma divisão de lucros. Vão analisar o que a empresa deu de lucro, vão fazer um estudo do financeiro da empresa e vão dividir o lucro. Isso fortalece muito a organização da empresa e promove muito você trazer pessoas boas para o teu negócio. A organização, a divisão bem dada do lucro, o pagamento do prolabore. Qual que é um desafio para isso? Definir critério justo. Então você tem que ser muito transparente, muito equilibrado na hora de você conversar com o teu sócio e com a tua equipe sobre como que vai ser o pagamento dos prolabores, dos salários e também a divisão dos lucros. Se você vai compartilhar isso com a tua equipe, se vai ser só com o sócio, se vai voltar uma parte para a empresa para ser reinvestido. Então tudo isso você vai ter um desafio grande que é controlar isso, ver quais são os critérios que você vai usar dentro da tua empresa. E a importância da divisão de lucro, né? Para estar uma empresa bem estruturada, para ter motivação do sócio, da equipe, quando a equipe tem participação no lucro. Jorge, o que é participação no lucro da equipe? Participação no lucro da equipe é quando você pega, no final do fechamento de todas as contas, tudo pago, divisão feita, você pega 1, 2, 3% daquele lucro líquido e entrega para a tua equipe, divide pelo número de pessoas que tem na tua equipe. É um bônus. Você dá aqui um bônus para a sua equipe e eles vão ficar muito felizes. A longo prazo isso vai ajudar cada vez mais o teu negócio a ser bastante lucrativo. Então leva isso em consideração que faz parte muito bem. Qual que é a estratégia boa para definir uma boa divisão de lucro? Vamos entender essa parte também, porque a divisão de lucro ela tem sim suas estratégias bem definidas e que você deve levar em conta. Então a primeira coisa que você deve levar em conta definir bem os critérios, como a gente falou antes, né? Que é estabelecer métrica para que você possa ter uma divisão de lucro de forma justa e produtiva, com ganho individual. Então, objetivo, estabelecer métrica clara. O que é métrica clara nesse sentido de divisão de lucro? Saber exatamente qual foi a forma como o sócio entrou na tua empresa, qual foi a proposta inicial do negócio. E quando você divide o lucro também com a tua equipe, o que você vai levar em conta? A produtividade, o desempenho e a contribuição individual. Isso tanto de sócio quanto de equipe. Então isso é um critério que você precisa definir antes de começar o negócio. Como que a gente vai estabelecer nossa divisão de lucro? E isso depende muito de uma comunicação. O grande problema dos sócios de hoje em dia é que eles conversam muito pouco. Então quase não tem conversa hoje entre sócios. Então a comunicação, manter todo mundo, equipe, sócio. Quando eu falar em equipe, entenda que o sócio está nesse critério aqui, tá? Então comunicação clara, comunicação eficiente é importantíssimo para você manter a empresa com uma situação financeira equilibrada, para você ter um processo claro da divisão de lucros. Isso aqui tem que acontecer no momento que você está fechando o teu acordo societário. Porém, sempre em cada período é importante você voltar e conversar mais sobre isso. Então é isso que vai te dar uma divisão de lucro interessante. E obviamente o que eu falei antes para vocês, o período. Você vai ter que escolher um período. Não adianta você querer fazer mensal, cara. Não recomendo fazer mensal. Porque fazer mensal dá muito trabalho. Todos os meses você tem que bater conta todo mês. E eu não estou dizendo que você não tenha que fazer a conta todo mês. A conta do mês, o fechamento do caixa da empresa, ela tem que ser feita mensal. Porém, a divisão de lucro ela é mais interessante quando ela é feita trimestral, né, a cada 3 meses, a cada 6 meses ou a cada 12 meses. São as melhores formas. Veja que se você acompanha um pouco de bolsa de valores, de investimentos, as empresas não dividem os seus dividendos, que são lucro, né? Dividendos nada mais é do que um lucro. Elas não dividem todo mês, elas dividem periodicamente. Então você tem que escolher qual é o melhor período para você fazer a sua divisão de lucro. E aí com base nisso você tem ali uma situação mais equilibrada na conta financeira. Porque se você dividir todo mês, corre um risco grande da empresa ficar sem dinheiro. E às vezes o lucro que você tem, ele é necessário naqueles meses mais difíceis da empresa. Então você pode fazer inclusive uma oportunidade com o dinheiro que está em caixa
de comprar mais barato para revender no preço justo, de fazer um aporte financeiro maior na empresa usando o próprio dinheiro da empresa e depois fazer essa análise financeira e por fim fazer a divisão de lucro. Entendeu bem o negócio? Então, o grande fator aqui é que você tem que entender o que é o Prolabore e como fazer a divisão de lucro. E principalmente entender que Prolabore e lucro são coisas completamente diferentes, tá? Não confunda. Prolabore é o salário que você tem. E divisão de lucro é outra coisa, é o que sobrou depois de ter pago todas as coisas, todas as contas. O Prolabore é o salário e salário entra no custo operacional da empresa. Muito obrigado por ter ficado até aqui, um abraço, comenta, pergunta aí nos comentários, pode vir perguntar que eu estou sempre aqui disponível. Esse material eu vou deixar um PDF dele aqui, se você ficou até o final da aula já vai saber, né? Tem um PDF aqui no comentário fixado, pode clicar, você vai baixar um PDF bonitão, vou até mostrar aqui que eu já fiz um PDF bonitão para vocês, ó, já está aqui, lindo e maravilhoso para você baixar, entender mais, ter os detalhes aí do que foi conversado, o que a gente trouxe hoje aqui nessa aula. Um grande abraço, cuide bem do seu negócio e até a próxima semana.